Sejamos todos bem-vindos, meus irmãos que nos acompanham pelas redes sociais de nossa paróquia. Paz e bem aos vossos corações. Irmãos e irmãs, viemos essa Semana Santa contemplando a paixão de Cristo, que sempre nos move, nos comove com o próximo. Esta compaixão manifesta-se não como uma simples pena ou lamento por quem sofre, mas, sobretudo, como amor capaz de sofrer com quem sofre. No final da nossa vida, seremos julgados por este amor em ato, pelas obras de misericórdia que tivermos praticados ou não. Jesus olha para nós e diz-nos: sempre que o fizestes a um dos meus irmãos, a mim o fizestes. Sempre que o deixaste de fazer a um dos meus irmãos, a mim o deixaste de fazer. Mateus 25, 39 e 40. Iniciemos cantando a nossa Eucaristia. Agora é tempo de pesar e de clamor. Serve a Deus, despreza o mundo, já não sejas pecador. Serve a Deus, despreza o mundo, já não sejas pecador. Neste mundo sacrosanto, pecado faz horror, contemplando a cruz de Cristo, já não sejas pecador. Contemplando a cruz de Cristo, já não sejas pecador. Vais pecando, vais de horror em mais horror. Filho, acorda dessa morte, já não sejas pecador. Filho, acorda dessa morte, já não sejas pecador. Amados irmãos e irmãs, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos todos que nos acompanham pelas redes sociais. Impedidos de estarmos no templo, nós constituímos a Igreja do Senhor, fazendo de nossos lares um templo para viver esta Semana Santa com intensidade. Hoje nós queremos celebrar, juntamente com a Eucaristia, um momento penitencial. Pedirmos a Deus que perdoe os nossos pecados, nos dê a graça de sabermos também perdoar. Vivemos num tempo em que se procura muito e se exalta muito o poder de Deus pedindo a cura. E poucas vezes se é lembrado, pregado e ensinado que a cura de Deus vem através do perdão. É essencial buscarmos o perdão de Deus, a reconciliação com Deus. É a primeira e mais sublime cura que um cristão pode buscar, o perdão dos seus pecados, a conversão de sua vida. Por isso, dediquemos esta noite ao momento penitencial, pedir a Deus que nos perdoe e pedir que nos dê a graça de também perdoarmos. Rezemos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Omitiremos o ato penitencial porque faremos logo em seguida nossa celebração penitencial. Elevando a Deus nossas orações, as nossas intenções no altar coloquemos. Oremos.
Deus Pai de misericórdia e fonte de toda a bondade, que nos fizestes encontrar no jejum, na oração e no amor fraterno, o remédio como cura do pecado. Olhai benigno para a confissão da nossa humildade, de modo que, abatidos pela consciência do pecado, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus falará aos nossos corações e nós o escutaremos com toda reverência. Liturgia da Palavra, Deus nos fala. Vamos examinar com verdade a nossa consciência, escutando o Evangelho, meditando nas 14 obras de misericórdia, 7 corporais e 7 espirituais. Façamo-lo como exercício concreto de avaliação do grau de compaixão que há no nosso coração. Escutemos com atenção. Leitura do livro do profeta Isaías. Clama em voz alta, sem constrangimento. Faz soar a tua voz como a corneta. Denuncia ao meu povo suas faltas e à casa de Jacó seus pecados. Sem dúvida, eles me procuram dia após dia. Desejam conhecer o comportamento que me agrada. Como uma nação que houvesse sempre praticado a justiça, sem abandonar a lei de seu Deus. Informam-se junto a mim sobre as exigências da justiça. Desejam a presença de Deus. De que serve jejuar se com isso não vos importais? E mortificar-nos se nisso não prestais atenção? É que no vosso jejum só cuidais de vossos negócios e oprimes todos os vossos operários. Passai vosso jejum sem disputa e altercações, ferindo com o punho pobre. Não é jejuando assim que fareis chegar lá em cima vossa voz. O jejum que me agrada, porventura, consiste em o homem mortificar-se por um dia, curvar a cabeça como um junco, deitar sobre o saco e a cinza? Podeis chamar isso um jejum, um dia agradável ao Senhor? Sabeis qual é o jejum que eu aprecio, diz o Senhor Deus. É romper as cadeias injustas, desatar as cordas do jugo, mandar embora livres os oprimidos e quebrar toda espécie de jugo. É repartir seu alimento com esfaimado, dar abrigo aos infelizes sem asilo, vestir os maltrapilhos em lugar de desviar-se de seu semelhante. Então tua voz fugirá como a aurora, e tuas feridas não tardarão a cicatrizar-se. Tua justiça caminhará diante de ti, e a glória do Senhor seguirá na tua retaguarda. Então as tuas invocações ao Senhor responderá, e a teus gritos dirá: eis-me aqui. Se expulsares de tua casa toda a opressão, os gestos malévolos e as más conversações, se deres do teu pão ao faminto, se alimentares os pobres da tua luz, levantar-se na escuridão, e tua noite resplandecerá como o dia pleno. O Senhor te guiará constantemente, alimentar-te-á no árido deserto, renovará teu vigor. Serás como um jardim bem irrigado, como uma fonte de águas inesgotáveis. Reerguerás as ruínas antigas,
reedificarás sobre os alicerces seculares. Chamar-te-ão o reparador de brechas, o restaurador das moradias em ruínas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Cria em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Salve o Cristo.
obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve ao Cristo obediente, salve ao amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier na sua glória, com todos os seus anjos, sentar-se-á no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era peregrino e me recolhestes, não tinha roupa e me vestistes. Estive doente e viestes me visitar. Estava na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe dirão: Senhor, quando é que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando é que te vimos peregrino e te recolhemos? Ou sem roupa e te vestimos? Quando é que te vimos doente ou na prisão e te fomos ver? O rei lhes responderá: em verdade vos digo, quantas vezes o fizestes a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Dirá então aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o demônio e os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Era peregrino e não me recolhestes. Estive sem roupa e não me vestiste. Estive doente e na prisão e não me fostes visitar. Então também lhes dirá ao perguntar: Senhor, quando é que te vimos com fome ou com sede, peregrino ou sem roupa, doente ou na prisão, e não te prestamos assistência? E ele lhes responderá: em verdade vos digo, quantas vezes o deixastes de fazer a um dos meus irmãos mais pequeninos, também a mim deixastes de fazer. Esses irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós.
irmãos e irmãs, pela proclamação do Santo Evangelho, pela grande misericórdia do coração de Jesus, sejam perdoados os nossos pecados e o Cristo Senhor nos guarde para a vida eterna. Amém. Façamos deste momento, à luz da palavra de Deus, o nosso exame de consciência. Irmãos e irmãs, aqueles que dentre vós, que desejam ser perdoados, devem dispor-se para Ele, arrependendo-se dos pecados cometidos e fazendo propósito de não mais pecar. Convido-vos a este arrependimento e propósito durante o exame de consciência. Se alguém porventura provocou escândalo ou causou algum dano, deve propor-se a repará-los o mais depressa possível e confessar em devido tempo cada um dos pecados graves, que não pode confessar agora neste momento de pandemia. A verdadeira conversão completa-se pela emenda de vida e pela reparação dos escândalos e danos causados aos outros, de modo que, esquecendo o que fica para trás, continuemos a correr para a meta, em vista do prêmio a que Deus, lá do alto dos céus, nos chama em Cristo Jesus. Por isso, terminada a celebração, cada um fará um serviço ao próximo, em espírito de abnegação de si mesmo. A esta penitência, cada um poderá acrescentar algo mais, se assim o quiser. Façamos, pois, o nosso exame de consciência. Se desejar, incline a sua cabeça, escutando. Vá também fazendo este mergulho dentro de si, com auxílio do Espírito Santo, e procurando em Deus a graça da reparação, a cura pelo perdão, o perdão que é fruto do amor de Deus e é dado onde há sincero arrependimento, sincera contrição. Perguntemo-nos nossa vida cristã em relação a Deus. Dirijo-me a Deus somente em caso de necessidade? Participo na missa dominical nos dias de preceito? Começo e termino meu dia com a oração que é própria da vida cristã? Por acaso invoquei em vão o nome de Deus, de Maria Santíssima e dos seus santos eleitos? Envergonho-me de me apresentar como cristão? O que faço para crescer espiritualmente? Como e quando o faço? Revolto-me diante dos desígnios de Deus? Pretendo que seja Ele a cumprir a minha vontade, ao invés de eu mesmo cumprir a vontade de Deus em minha vida? São perguntas que devemos nos fazer, porque vemos na sociedade atual, em relação do cristão a Deus, muito distanciamento. Como disse no início, hoje se pede tanto a cura divina, mas pouco se fala do perdão, do arrependimento, da confissão dos pecados, da conversão do coração.
porque nos esquecemos que o perdão é a fonte de toda a cura. É só lembrar quanto Jesus curou no Evangelho. Ele primeiro perdoou, porque o grande mal da vida do ser humano, do cristão, é o pecado. Se vivermos na comunhão com Deus, procurando emendar nossa vida à luz da sua palavra, nós seremos curados todos os instantes, todos os dias. Não será preciso pedir, porque Deus sabe o que nós necessitamos. Em relação ao nosso próximo, que é também nosso irmão em Cristo, perguntemo-nos: sei perdoar, partilhar, ajudar o próximo? Ou vivo no egocentrismo, no egoísmo, em torno do meu próprio umbigo, indiferente à dor, ao sofrimento do meu irmão? Julgo sem piedade, tanto em pensamento quanto com palavras, os meus irmãos, querendo exigir deles o que nem eu mesmo sou capaz de fazer? Em algum momento, por atitudes, eu caluniei, roubei, desprezei os mais pequeninos e indefesos? É um pecado que brada aos céus a indiferença de muitos cristãos. Muitas vezes, fervorosos no louvor, mas inclementes na caridade. Pulam em cima de quem está prostrado para ir ao templo, mas que se esquecem de ver naquele que está caído que ele é um templo de Deus, um templo do Espírito Santo. Fé sem obras é morta. Espiritualidade sem caridade não nos leva a Deus. Então hoje cabe-nos nos perguntar, diante do irmão, como eu reajo, sobretudo dos frágeis e pequenos? Sou invejoso diante do sucesso dos meus irmãos? Sou colérico? Quantas vezes falamos tanto do amor de Deus, mas é a raiva que cultivamos em nosso coração, é a cólera. Não sabemos ouvir, não sabemos acolher. Quando não, queremos impor o nosso modo de pensar na cabeça dos nossos semelhantes. É algo que devemos sempre pensar. A inveja é um pecado grave. A cólera inflama todo o coração do cristão e o torna azedo, ácido. Diante da injustiça, como eu me porto? Sou parcial ou vou em defesa dos pequeninos? Tomo conta dos pobres e doentes, seja orando por eles, visitando quando possível e socorrendo na medida que eu posso. Envergonho-me de dar ao meu irmão dignidade? Ou me conformo diante daqueles que, se dizendo cristãos, vivem como pagãos, expondo seu corpo como templo do Espírito? E muitas vezes nós mesmos assim agimos. Tanta roupa colocamos para ir à igreja e fora dela quase nenhuma. E nos esquecemos que a igreja de Deus somos nós e não o templo onde congregamos. Perguntemo-nos ainda: sou honesto e justo com todos? Ou alimento a cultura do descartável,
instiguei outros a fazer o mal? Observo a moral conjugal e familiar que o Evangelho nos ensina? Como vivo as responsabilidades educativas para com os meus filhos e filhas? Honro e respeito os meus pais? Rejeitei a vida após a concepção? Desperdicei o dom da vida? Ou ajudei a fazê-lo? Muitos católicos do nosso tempo defendem o aborto e se dizem cristãos. A Santa Mãe Igreja, à luz da palavra de Deus, nos lembra: o aborto é um pecado mortal. Peca mortalmente quem o comete e mortalmente peca por cumplicidade quem ajuda ou quem favorece o aborto. Então, a nós cristãos cabe-nos essa pergunta: a vida, qual é a importância que tem para mim? Eu a defendo e a promovo? Ou eu defendo o aborto? Se por algum momento você aconselhou alguém ou apoiou, se arrependa e peça perdão. É um pecado que leva ao inferno. O cristão é defensor da vida, com Cristo, em Cristo e por Cristo. Não pode jamais defender a morte ou a indignidade da vida. Nós somos o povo de Deus que ama, defende e protege a vida como um dom supremo. Em relação a mim mesmo, como me porto? Sou um pouco mundano ou pouco crente? Esta é uma pergunta que deve nos calar dentro de nós. Porque há muitos que dentro dos templos são ovelhas maravilhosas, mas fora dele são lobos ferozes. Como se Deus só nos observasse dentro dos templos. Deus nos conhece muito mais fora dos templos do que dentro. Porque Ele bem sabe que dentro do templo todos fazem um grande esforço de se portar como um cristão exemplar e piedoso. Mas fora dele, muitos se comportam como os lobos ferozes e tenebrosos. Então hoje cabe-nos essa pergunta: eu, enquanto cristão, sou mundano ou pouco crente? Valorizo mais as coisas do mundo ou as coisas de Deus? Exagero em comer, beber, fumar e divertir-me? Eis aí o pecado da gula. Há muitos que têm pecado excessivamente neste tempo, pela irresponsabilidade. Não amam a própria vida, não amam a vida dos seus. Enquanto se pede isolamento social, permanecer em casa, há muitos que ainda, sem consciência, vão para festas clandestinas, festas escondidas, não levando a sério o compromisso com a vida. É um pecado grave colocar a própria vida em risco e a vida dos que amamos em risco. É preciso ter consciência cristã de defesa da vida. Preocupo-me em excesso com a saúde física. Antes da pandemia, nós assistíamos uma busca insana por corpos perfeitos. Quantos que deixaram de ir à igreja porque, não é para academia, só tenho tempo de ir na academia. Uma geração de corpos perfeitos e almas vazias. Uma beleza externa,
mas uma miséria interna. Pensemos, é excessivo o meu cuidado com a aparência física? Porque o cuidado com a saúde é um dever de todos. Com os bens, qual é a minha relação com os bens? Sou ávido por riqueza ou sei dar graças a Deus pelo pouco que em sua bondade o Senhor me concede? Como uso o meu tempo? Sou preguiçoso? Procuro ser servido e nunca servir? Amo e cultivo a pureza de coração, de pensamentos e de ações? Nutro em meu coração o espírito de vingança? Alimento rancores? Lembremos-nos que o Cristo Senhor nos chama a ser como Ele, dóceis, mansos e humildes. Clama-se tanto na igreja, Jesus doce, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Mas nós vemos muito pouco doçura, mansidão e ternura nos que se dizem filhos de Deus, discípulos de Cristo. Hoje cabe-nos essa pergunta também. Sou manso e humilde? Aprendendo com Cristo essa lição? No meu dia a dia, nas minhas ações, eu sou um construtor da paz ou semeador de discórdia, gerador de conflitos e guerras? Nós ouvimos bem as leituras proclamadas. A primeira leitura do profeta Isaías, com tanta clareza, Deus dizendo: não me agrada jejum e sacrifício. Eu quero um coração contrito. Eu quero corações abertos. Corações sensíveis e dóceis à minha palavra. Tradição religiosa, práticas religiosas, se não estiverem fundamentadas no amor, elas não nos podem trazer a salvação. E no Evangelho, belíssima reflexão de Mateus 25. Todo bem feito aos pequenos, aos pobres, aos doentes, é a Jesus que fazemos. Todo bem negado aos pequeninos e aos doentes, é ao próprio Cristo que negamos. Pensemos, irmãos e irmãs. Cristo sofreu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigamos os seus passos, e entregou-se voluntariamente à morte, para nos curar pelas suas santas chagas. Reconhecendo que somos pecadores, diante do ideal cristão estamos ainda muito longe. Peçamos perdão a Deus, por nós e por todos os homens e mulheres. E confessemos os nossos pecados, para alcançarmos do Deus da vida, em nome de Cristo Jesus, a sua divina misericórdia. Rezemos todos com muita confiança a Deus nosso Senhor. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus
Pai de infinita misericórdia, tenha compaixão de nós. Perdoe todos os nossos pecados. Cure em nós as feridas. Cure em nós o mal, as manchas deixadas pelo pecado, lavando-nos no preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Perdoe-nos de todos os nossos pecados, e o próprio Deus de amor e misericórdia, vendo o nosso arrependimento e a nossa contrição, nos guarde para a vida eterna. Amém. Amém. Senhor, fala comigo, preciso ouvir a sua voz. Senhor, voltai para mim o seu olhar de misericórdia. Senhor, fala comigo.